Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu possa continuar com esse projeto, trazendo sempre novidades para vocês. E se você quiser apoiar o canal, o link do projeto no Catarse é este aqui e vai estar no final da descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. O que mais me encanta em estudar biografias é conhecer a história de pessoas incríveis, que superaram suas dificuldades e fizeram acontecer. Hoje vamos conhecer a biografia de uma dessas pessoas incríveis, Louis Braille. Ele viveu há mais de 200 anos e até hoje as pessoas sabem quem ele é. Lhe dedicam monumentos, honrarias, mas a sua vida não foi fácil. Louis era extremamente inteligente e, apesar das suas dificuldades como deficiente visual, conseguiu desenvolver, baseado em 2 métodos já existentes, o alfabeto Braille, um sistema de leitura e escrita para cegos, abrindo um novo mundo de possibilidades para os deficientes visuais estudarem, trabalharem e se comunicarem com os outros de forma mais independente. O Braille são aquelas bolinhas em alto relevo que ficam perto dos números dos andares dos elevadores e também nas caixas de remédio. Louis Braille é considerado um dos 100 inventores mais importantes da humanidade. Como ele costumava dizer, o acesso ao conhecimento é um direito de todos. O Braille, assim como a Libra, língua brasileira de sinais, serve para as pessoas se comunicarem. Então, quanto mais gente conhecer esses métodos, mais a nossa sociedade será inclusiva. Louis Braille nasceu no dia 4 de janeiro de 1809, na pequena cidade francesa de Couvray, a 45 quilômetros de Paris. Seu pai, Simon René Braille, era um fabricante de arreios e celas e sua oficina ficava em sua casa. Seu pai tinha a mesma profissão que seu avô, porque a profissão naquela época era passada de pai para filho. Louis costumava trabalhar na oficina do pai enquanto ele trabalhava. Após o trabalho, seu pai deixava cuidadosamente suas ferramentas penduradas num quadro em cima da mesa. Mas, quando estava com 3 anos, sem que seu pai visse, o pequeno Louis entrou na oficina. Ele queria mostrar para o pai que também sabia trabalhar. Ele arrastou o banquinho, subiu na mesa, pegou uma solveta, que é uma ferramenta usada para fazer furo no couro. Mas, como ele não sabia perfurar couro seco, a ferramenta escapou da sua mão e feriu seu olho esquerdo, causando uma grave hemorragia. Seus pais o socorreram rapidamente, mas naquela época não havia muitos recursos na medicina e o ferimento acabou infeccionando. Como também não havia remédios eficazes para estancar a infecção, alguns meses mais tarde a infecção passou para o outro olho, destruindo ambas as córneas. E Louis, com apenas 5 anos, ficou totalmente cego. Ele só conseguia ver sombras e luzes. Seus pais lhe deram um apoio excepcional para a época, porque naquela época os cegos eram esquecidos num canto. Não participavam em nada, nem em casa, nem na sociedade. Para ajudar Louis a se adaptar à sua deficiência visual, seu pai lhe fez uma bengala para que ele pudesse se locomover. E ele conseguia subir e descer sozinho as escadas, saía para passear com seu cachorro, fazia várias coisas sozinho. Seu pai também fez uma tábua com taxinhas formando as letras do alfabeto, para Louis brincar aprendendo. Além disso, com o tempo, os seus outros sentidos foram ficando mais aguçados. Certo dia, Louis disse ao pai que o galinheiro do vizinho estava queimando. E o pai, confiando no olfato aguçado do filho, foi até lá ver. E estava mesmo.
Felizmente, eles conseguiram salvar todas as galinhas e o vizinho, agradecido, fez um bolo delicioso para Louis com os ovos das galinhas. Na tentativa de que Louis tivesse uma vida o mais normal possível, seus pais e o padre da paróquia matricularam-no na escola local. Ele adorava estudar e tinha uma memória muito boa. Mesmo sendo um deficiente visual, Louis era um aluno exemplar. Quando os outros alunos liam em voz alta, ele prestava o máximo de atenção possível para não perder nenhum detalhe. As pessoas ficavam impressionadas ao ver como aquele menino cego conseguia aprender tantas coisas em tão pouco tempo. Em determinados anos, Louis até foi selecionado como líder da sua turma. O problema é que ele não conseguia ler sozinho para tirar suas dúvidas, o que tornava sua tarefa muito mais complicada do que a dos outros alunos. Então, aos 10 anos, por suas notas serem excepcionais, seus pais conseguiram para ele uma bolsa de estudos no Instituto Imperial de Cegos de Paris, a primeira escola para cegos do mundo, fundada em 1784 por Valentin Rouy. Valentin Rouy é considerado o primeiro professor de cegos do mundo. Louis inicialmente ficou triste porque teria que deixar sua família e o campo. Afinal, ele tinha só 10 anos. Mas sabia que essa era uma oportunidade excepcional para a sua vida e foi em frente. Estudar não era tão fácil como ele tinha imaginado. Os livros escritos no sistema de Valentin Rouy envolviam a gravação das letras em alto relevo para que os alunos cegos conseguissem ler passando o dedo por cima. A ideia era ótima, mas as letras eram muito grandes e feitas num papel muito grosso, e os livros acabavam ficando muito grandes e pesados, e as obras tinham que ser muito resumidas. Além disso, as crianças só conseguiam ler com esse sistema, não conseguiam escrever, porque a impressão era feita com letras costuradas no papel. Louis era muito aplicado e aprendeu a ler as grandes letras em alto relevo nos livros da pequena biblioteca de Valentin Rouy. Mas ele percebia que aquele método, além de ser lento, não era prático. Certa ocasião, ele escreveu em seu diário: "Se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei que encontrar uma outra maneira." Louis era muito dedicado aos estudos, mas a recreação também era uma parte importante da sua vida escolar. Ele participava com entusiasmo de todas as atividades. No instituto, ele aprendeu a fazer artesanato. Ele adorava música clássica e, como os professores do conservatório vinham dar aulas gratuitamente no instituto, Louis dedicou-se também ao estudo da música, que consistia em ouvir e repetir o que era ouvido. As condições não eram ideais, mas com sua perseverança e inteligência, Louis tornou-se um excelente pianista e, mais tarde, o talentoso organista da Catedral de Notre-Dame. Em 1821, quando Louis estava com apenas 12 anos, o capitão reformado da artilharia do exército de Luís XIII, Charles Barbier de la Serre, visitou o instituto e apresentou um método de comunicação que ele havia elaborado para que seus soldados se comunicassem nos campos de batalha durante a noite. O método de comunicação era chamado de escrita noturna, também conhecido por Serre. As mensagens, ao invés de serem redigidas com uma pena molhada na tinta, como se fazia naquela época, eram feitas com pontos perfurados em relevo no papel. Assim, os soldados passavam a ponta dos dedos nos furos, interpretando o que estava escrito, sem que fosse necessário acender a luz ou fazer um barulho com a voz, porque isso podia revelar a posição deles aos inimigos. Essa ideia de usar um código para representar uma palavra foi introduzido no Instituto e rebatizado de grafia sonora. O sistema era bem interessante, mas falhava em alguns aspectos. Os pontos não representavam as letras do alfabeto, mas sim alguns sinais como avance, pare, perigo.
Além disso, havia muitos pontos para um único sinal, o que fazia com que eles demorassem muito para ler uma frase. Mesmo assim, Louis ficou fascinado com o método e rapidamente aprendeu a usá-lo. Ele praticava trocando mensagens com um amigo, escrevendo com o auxílio de uma régua guia e um estilete. Aos poucos foi adquirindo mais habilidade e acabou descobrindo os problemas e começou a efetuar algumas melhorias. As dificuldades do sistema Barbier eram o seguinte: ele não permitia o conhecimento da ortografia, já que os sinais representavam apenas sons, e como era um sistema fonético, as palavras não podiam ser soletradas. Por isso, não havia melhora na leitura dos alunos. Também não havia símbolos para pontuação, acento, números, notas musicais, além da lentidão da leitura devido à complexidade das combinações. Depois de conhecer bem o método, Braille passou a estudar uma maneira de eliminar esses problemas, mas gostava da ideia dos pontos em relevo. Só que era complicado, seria necessário criar o alfabeto inteiro, números, símbolos, pontuação. Assim, para não atrapalhar os seus estudos, ele passou a trabalhar durante a noite em suas pesquisas e conseguiu. Com apenas 15 anos, Louis Braille concluiu seu alfabeto tátil para deficientes visuais. O alfabeto Braille é lido da esquerda para a direita, com uma ou ambas as mãos. Tem 26 letras que são representadas por uma combinação de pontos, alguns em relevo e outros não. Cada letra possui um desenho de 6 pontos, dispostos em 3 linhas de 2 pontos. As 10 primeiras letras, de A ao J, têm pontos em relevo só na primeira ou na segunda linha. As 10 letras seguintes, do K ao P, seguem o mesmo esquema das 10 primeiras. Na terceira linha, as letras restantes ganham um ponto a mais em relevo. A primeira versão do alfabeto tátil foi publicada quando Louis Braille tinha apenas 20 anos, em 1829. Sua invenção era incrivelmente prática, mas foi rejeitada pelos professores do Instituto. Mesmo assim, ele não desistiu. Em 1933, Louis Braille foi convidado para dar aulas no Instituto de Cegos de Paris, do qual tinha sido aluno. Ele dava aula de várias disciplinas, matemática, história, música, e suas aulas eram sempre disputadas pelos alunos. Em 1837, Braille publicou a versão definitiva do seu método, mais simplificada e mais fácil de aprender. E também, além das letras do alfabeto, o método dispunha de acentuação, pontuação, notação numérica e musical. Apesar dos esforços de Braille para aperfeiçoar e desenvolver o seu sistema, e de seu entusiasmo e aceitação pelos alunos, o método de ensino do Instituto continuava sendo as letras em relevo de Valentin-Ouï, porque muitos professores conservadores relutavam em abandonar o velho método. Um dos principais professores do Instituto chegou a proibir o uso pelas crianças. Felizmente, sua decisão teve um efeito contrário, encorajando as crianças a aprender e usar o método em segredo. O diretor da época também era contrário ao sistema, porque julgava que o método isolava os cegos. Aos 28 anos, Braille foi diagnosticado com tuberculose, uma doença que afeta os pulmões e dificulta a respiração. O médico lhe disse que provavelmente ele tinha contraído a doença ainda quando era criança e morava no Instituto Imperial para Cegos em Paris, por causa das más condições dos alojamentos. Mesmo doente, Louis continuou trabalhando. Em 1839, publicou o novo método para representação por sinais de formas de letras, mapas, figuras geométricas e símbolos musicais para o uso dos cegos. A esta nova invenção, Braille deu o nome de grafia pontilhada. Ela facilitava a comunicação com os videntes. Em 1840, entrou no Instituto um diretor que proibiu o método Braille. Ele fez ainda pior.
mandou queimar todos os cadernos que Braille tinha escrito. Apesar da opinião do diretor e de tantas outras pessoas importantes daquela época que eram contra o seu método, Louis não se deu por vencido. Ele continuou acreditando que o seu método um dia iria ajudar muitas pessoas com deficiência visual no mundo inteiro. Só em 1843, com a transferência do Instituto Imperial para Cegos para uma nova sede, é que o novo diretor passou a aceitar o sistema de Braille. Louis ficou muito comovido quando, na inauguração do novo prédio, seu método foi demonstrado publicamente e declarado aceito. Nessa época, ele tinha um grande amigo no instituto, Pierre Foucault, que era engenheiro e professor do instituto como ele. Pierre também era cego e adorava estudar. Ele gostava muito de usar o método Braille para leitura, mas quando tentava escrever, não sabia como fazer. Para solucionar o problema, Louis e Pierre inventaram uma máquina de escrever, em Braille. Essa máquina podia ser utilizada por todas as pessoas, cegas ou não. Eles ficaram muito entusiasmados com o invento e lhe deram o nome de rafígrafo. A máquina possuía 10 teclas, que terminavam em agulhas e gravavam sinais em relevo no papel, mas infelizmente não tiveram muito sucesso. As máquinas de escrever que conhecemos hoje e após a invenção do computador se tornaram obsoletas, ainda não tinham sido inventadas e as pessoas não entenderam bem, não levaram a sério o rafígrafo. Anos depois, os inventores da máquina de escrever se inspiraram nessa ideia. Certo dia, Braille recebeu uma carta dos reis de Habsburgo de Viena, pedindo-lhe que fosse dar aulas para o príncipe, que também era cego. Mas, infelizmente, Louis teve que recusar, porque sua saúde estava ficando mais frágil. Em 1850, por causa da tuberculose, ele foi obrigado a demitir-se do cargo de professor do instituto, onde continuou dando apenas algumas aulas de piano. Um ano depois, teve uma grande recaída, vindo a falecer em 6 de janeiro de 1852, com apenas 43 anos. Em 1952, no centenário da sua morte, seu corpo foi transferido para o Panteão de Paris, onde também ficam sepultadas as grandes personalidades da história da França, como Victor Hugo, Voltaire, Rousseau. Mas a pequena cidade onde Braille nasceu, Couvet, reivindicou que queria continuar com o túmulo de Louis Braille na cidade. Um acordo foi feito e, num ato simbólico, suas mãos continuaram enterradas em Couvet e o resto do seu corpo foi para o Panteão. 2 anos depois de sua morte, em 1854, o governo francês tornou oficial a utilização do alfabeto Braille para o ensino de crianças cegas na França. Devido à simplicidade do sistema e à facilidade e à rapidez da escrita, o método espalhou-se por toda a Europa e depois pelos 5 continentes. Em 1877, durante o Congresso Internacional de Surdos, Mudos e Cegos de Paris, o sistema Braille foi declarado linguagem universal das escolas para deficientes visuais. Hoje, o método desenvolvido por Louis Braille torna a palavra escrita disponível a milhões de deficientes visuais, graças aos esforços decididos daquele rapaz de 15 anos a 200 anos. O método funciona tão bem que a leitura e escrita da música é mais fácil para o cego do que para os videntes. Vários termos matemáticos, científicos e químicos têm sido transportados para o Braille, abrindo amplos depósitos de conhecimento para leitores cegos. Várias coisas têm sido criadas, como relógios com ponteiros e números em alto relevo, terminais eletrônicos táteis que permitem que grandes obras sejam traduzidas para o Braille e lidas por deficientes visuais sem a necessidade de editar grandes e pesados volumes. Em 2009, nos 200 anos do nascimento de Louis Braille, foram cunhadas moedas em sua homenagem.
Louis Braille produziu várias obras escritas sobre e em Braille. Muitos de seus trabalhos originais permanecem disponíveis no museu, que fica na casa onde Braille nasceu, na pequena cidade de Couvray, a 40 quilômetros de Paris e próxima à Euro Disney, e custa 7 euros para entrar. Aliás, é encantadora a homenagem que os franceses fizeram a Braille e a todos os deficientes visuais que visitam o local. Do lado de fora do museu tem um jardim, que é dividido em caminhos, e cada caminho é relativo a um sentido. O primeiro caminho é o do olfato. Ali tem várias plantas que exalam um aroma agradável, como a lavanda, o jasmim. No outro caminho, tem várias plantas de tamanhos e formas diferentes para desenvolver o tato. No outro, são plantas que têm gosto, como tomatinho, uva, para desenvolver o sentido do paladar. Em outro caminho desse jardim, se desenvolve a parte da audição. Então, tem o barulho das águas que cai de uma cachoeira, e em vários pontos do caminho estão dispostos regadores que caem sobre as pedras. O último caminho, e esse infelizmente os cegos não podem aproveitar, é o da visão, com flores e plantas ornamentais de várias cores e tamanhos. Louis Braille, além do seu legado tão importante que melhorou a vida de todos os deficientes visuais no mundo inteiro, nos deixou uma importante lição de perseverança. Afinal, tudo depende da atitude com que encaramos as dificuldades da nossa vida. Louis Braille optou por nunca desistir e lutar pelos seus sonhos. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder, apoie o canal no Catarse. Não esqueça de ativar o sininho se quiser ser avisado da próxima biografia. Até mais!